Por que não vou? Inclusive, amanhã já tem uma agenda com o deputado estadual Luiz Martins na LERJ, na parte da tarde. Então, vou pontuar de outra maneira, porque ir lá para ensaiar discurso para o dia 8, para blá, blá, blá para a população, eu não vou fazer isso. Essa reunião é para isso, para ensaiar. Então, ensaia quem está lá doutrinado para ensaiar. Comigo não, porque eu não rezo da mesma cartilha. Para ir lá, dessa maneira eu não vou. E quando o prefeito tiver comando, vereador Jorge Carvalho, vontade, aí eu posso participar de conversa. Enquanto tiver nessa frouxidão de governo, de desmando, feito pelo número 1, o prefeito, eu estou fora. Vereador Manuel Martins. A favor, senhor presidente. Vereador Renato Birramer. Favorável. Portanto, o requerimento de autoria do vereador Nami Nassif é aprovado por unanimidade. Requerimentos de autoria do vereador Sérgio Xavier, requer a sessão de 180 minutos da reunião do dia 8/11 de 2011, para que sejam discutidas as reivindicações do movimento Eu Luto, com a presença do prefeito. Passar a presidência ao vereador Luciano, para eu falar rapidamente. Senhores vereadores, na verdade, quando nós recebemos o manifesto do Eu Luto aqui, há algumas semanas, uma semana, 2 semanas atrás, aí o vereador Cláudio Damião, hoje aqui na tribuna, lia, né, as reivindicações do manifesto, e a primeira dela é que nós fôssemos intermediários realmente para uma audiência pública com o prefeito. E, na verdade, houve uma reunião interna, onde os vereadores acharam e definiram por maioria que só iria ao encontro com o prefeito juntamente com os manifestantes. Nós fizemos contatos com os manifestantes, eles dizendo que aquela data, da última terça-feira, ficaria inviável para eles, até para que eles pudessem movimentar, né, as pessoas, e até devido ao horário, às 15 horas da tarde, impossibilitaria de muitas pessoas participarem desse encontro, ficou inviável. Por esse motivo, então, nós não fomos na última terça-feira, né, e voltamos a fazer contato com algumas pessoas líderes do movimento, que reiterou a solicitação de uma audiência pública. Então, no meu entender, uma audiência com o prefeito, e o lugar mais democrático possível, não pode deixar de ser a nossa casa. Então, aqui sim, nós teremos a presença dos 12 vereadores, nós teremos a presença dos integrantes do movimento Eu Luto, nós teremos aqui a presença do procurador federal, do procurador estadual, dos defensores públicos, várias autoridades dos municípios estão sendo convidadas, inclusive o prefeito municipal, Demerval Barbosa Moreira Neto. Aqui está dizendo aqui com a presença do prefeito, né, mas há uma redação aqui, na verdade, nós estamos convidando o prefeito para essa audiência. O prefeito, né, tem o livre-arbítrio de vir ou não a esta sessão. Então, na verdade, eu estou pedindo à casa que aprove esse requerimento. No meu entender, não existe espaço democrático mais adequado para que essa reunião aconteça, até porque nós teremos aí a TV Câmara, a Rádio Câmara, todos os meios de comunicação fazendo a cobertura desse evento, para que a gente não tenha aí nenhum tipo de discurso contrário, nenhuma divergência com relação aos discursos doravante, porque é muito fácil, né, acusar as pessoas, é muito fácil colocar palavras perdidas para poder confundir as pessoas, mas aqui não. Aqui a sessão será aberta, quem quiser acompanhar, e tudo que passar aqui será público e notório. Pois não, vereador. Senhor presidente, dizer, inclusive, que o movimento veio a esta casa, pediu apoio para que as reivindicações fossem levadas. Então, nada mais justo que, nesta casa, o prefeito venha responder ao movimento e responder à população. Agora, a gente tem que compreender o seguinte, os meses estão passando, o tempo passando, em nenhum momento o prefeito chamou os vereadores para conversar sobre os problemas em que o município está passando. Em todas as reivindicações que nós fizemos, a prefeitura se fez de surda. Não ouviu nenhum clamor, por mais emocionado e sofrido que fosse. Quer fazer a sua política, a sua incompetência, a sua má gestão, e agora quer jogar nas costas da Câmara Municipal. É isso que a gente precisa separar. Nós estamos aqui para cumprir o nosso papel constitucional, de defender o interesse da população e de fiscalizar. Agora, o ônus da incompetência, o ônus da irresponsabilidade, de não tomar parte, de tomar frente, de executar, é da prefeitura. E ele agora nos convidar, da forma como está fazendo, para ir lá dividir conosco a sua responsabilidade, é muito fácil. Que ele cumpra o seu papel primeiro, para depois vir dizer, olha, não estou dando conta, está difícil, quero ouvi-los, quero acatar as sugestões que foram levadas, ou que estão sendo trazidas desde o início, porque ele não fez isso, ele não teve humildade, ele não ouve, ele não dialoga.
E a gente está falando aqui isso o tempo todo. Então não é uma questão de diferença política, não é politicagem, é política de alto nível. É responsabilidade com os destinos da cidade. É isso que a gente está discutindo. Agora as pessoas querem levar para um outro lado. Você quer levar para o outro lado? Eu tenho certeza que não vai convencer, pelo menos a maior parte da sociedade de Nova Friburgo, que está muito atento ao que está acontecendo. Inclusive, vereador, eu falava ontem, eu participei de um programa de rádio, e dizia o seguinte: lógico, a Câmara não está fechada ao diálogo de maneira nenhuma, mas eu entendo, e eu queria que me mostrasse, me provasse aonde que o prefeito precisa da Câmara para tomar as medidas que o Movimento Eu Luto solicita. O prefeito não precisa da autorização desta casa para instalar as sirenes, para fazer os abrigos, para preparar um sistema de urgência, para atendimento de emergência, aonde que ele precisa. Tudo bem que a gente vai lá, vai ouvir, vai discutir, mas ele não precisa do nosso aval para atender as principais reivindicações do Movimento Eu Luto. Então, né, e a gente entende que existem algumas pessoas tentando colocar hoje a população de Nova Friburgo, até porque a gente está no meio de uma CPI, a gente tem averiguando, a casa está trabalhando, né, no movimento bastante direcionado, sério, um propósito, transparente, às claras. As sessões da CPI são aqui no plenário da Câmara, ao vivo, quem quiser acompanhar pode acompanhar. Então eu não entendo qual é o movimento que algumas pessoas estão tentando colocar a população contra esta casa, no intuito de dizer que os vereadores não estão querendo conversa, os vereadores não estão querendo resolver o problema, mas os vereadores não têm o poder de resolver o problema. Quem tem o poder de resolver os problemas é o prefeito. Então, eu não entendo o porquê que ele precisa do aval da Câmara para poder atender a solicitação do movimento. Um minuto. Passar rapidamente ao vereador Reinaldo, depois. Senhor presidente, posso falar? Pode. Eu quero discordar do vereador Cláudio Damião. Eu entendo o seguinte: a gente tem que dividir responsabilidade, sim, embora entenda que o vereador ele é um fiscalizador do executivo, mas tanto o prefeito como o vereador, ele está lá, como nós estamos aqui, determinado pelo povo, com o voto do povo. Então, nós temos responsabilidade, sim. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade. Não vejo nada demais ter uma reunião com o prefeito para decidir esse tipo de coisa. Até porque todos nós somos responsáveis, sim. Ninguém tem culpa da tragédia que aconteceu, mas aconteceu. E nós estamos aqui para tentar arrumar soluções. Assim como acho que o prefeito, vou votar favorável, acho que o prefeito deveria vir aqui, eu não acho também que nós deveríamos ir lá, nós não podemos fugir disso. Ninguém está lá, ninguém está aqui querendo colocar a culpa em ninguém. Acho, inclusive, que o movimento que teve aqui na Câmara, primeiro se deveria ir lá na Prefeitura, não aqui. Mas as pessoas vieram aqui, nós recebemos, e agora nós queremos que as pessoas voltem aqui. Eu acho que nós teríamos que fazer essa reunião lá. Conclua, por favor. Tá? Mas vou votar favorável, mas entendo que a responsabilidade não é só do prefeito, é de todos nós. Só voltando a afirmar, senhores vereadores, que eu, além, fiz essa proposta por atender uma solicitação do movimento Eu Luto, né, e também por entender que o lugar adequado dessas discussões é a Câmara Municipal de Nova Friburgo, até para que seja dissipada qualquer dúvida através do trabalho dos discursos dos vereadores desta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, vou devolver aqui a palavra ao presidente Sérgio Xavier e fazer a sugestão aqui, senhor presidente, de ser voto nominal. Vou iniciar, então, por Vossa Excelência, vereador. Contra ou a favor? Vereador Luciano Faria. Senhor presidente, favorável com breve declaração. Mais uma vez aqui, a estratégia, já vi que o prefeito não vem, a pressa foi tanto que nem assinar ele assinou. Não devia estar na prefeitura, fez um ofício aqui corrido, carimbado, e trouxeram aqui para os vereadores que não tinham recebido o convite para amanhã. Mas eu acho que a resposta do movimento já foi dada, senhor presidente. O Ministério Público cobrou alguns direcionamentos que o movimento Eu Luto estava vindo cobrando, que os vereadores usavam a tribuna já 2, 3 meses cobrando, e o Ministério Público em setembro entrou cobrando algumas situações pontuais do governo, e o prefeito recorreu. Que responsabilidade é essa que ele quer trazer, então, e dividir com a Câmara Municipal? Se quando o Ministério Público obriga, se não cumprir a multa, ele recorre. Está fugindo da responsabilidade de poder executivo? Então, meu voto é favorável. Vereador Manuel Martins. Desculpa, vereador. A favor, senhor presidente. Vereador Renata Mihammer. Favorável com pequena declaração.
Existe, sem dúvida nenhuma, senhor presidente e senhores vereadores, um movimento orquestrado, subrepetício, da imprensa amestrada e também nas redes sociais, querendo transferir esta responsabilidade à Câmara Municipal, ou pelo menos dividir com ela, quando nós sabemos claramente que isso ocorre por inação absoluta do Poder Executivo. Eu acredito que o prefeito, convidado, deve comparecer, porque nós teremos aqui um movimento social, nós teremos eu luto, legítimo, os vereadores, e nós poderemos estabelecer realmente o papel de cada poder, claramente. Eu espero que ele venha. Então, cumprimento a Vossa Excelência pelo requerimento muito importante. Vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, favorável com declaração. Eu gostaria que o prefeito nos chamasse para discutir a regularização fundiária, que está tramitando nessa casa há mais de ano e não sai, não se debate, não se vota, não se aprova, que resolve o problema em muitas situações de risco, que atende a população mais pobre. Eu queria que o prefeito discutisse a regulamentação do plano diretor. Tem tanta coisa para discutir, ele não quer discutir porque deve ter um comando para não se debater esses temas, que estão nessa casa. Estão nessa casa. Eu tenho um primeiro mandato. Talvez eu não saiba exatamente o papel do vereador, de repente eu não tenho conhecimento disso. Me surpreende o vereador, que tem 5 mandatos, Reinaldo Rodrigues, que me desculpe, vereador. O senhor queria transferir para o vereador um papel que não é dele. A responsabilidade pelo município é de todo mundo, eu concordo. Mas os poderes são separados. Eu não posso exigir do judiciário que legisle, como eu não posso exigir do legislativo que execute. Então nós fazemos uma confusão na cabeça da população e assumimos uma responsabilidade por um discurso enviesado que não é nossa. A responsabilidade pelo município é compartilhada. Então nós fazemos as leis, aprovamos as leis, fiscalizamos o orçamento e direcionamos os recursos dentro do orçamento. Agora o executivo tem que vir aqui dizer o seu papel e cumprir pelo seu papel. Então, quando há essa confusão deliberada para causar uma certa confusão na cabeça da população, eu não partilho dela. Não partilho dela. Eu sei do meu papel e vou cumpri-lo por uma responsabilidade que assumi nas urnas e pelo meu papel também que está estabelecido na Constituição. Se alguém quer divergir desse papel, então deve disputar o Executivo e compartilhar com o Executivo, como membro que é, né, da base de governo, dessas responsabilidades. Eu vou continuar sendo vereador por enquanto. Vereador professor Pierre. Favorável, senhor presidente. Com declaração, a gente tem que fazer uma avaliação importante desse tema, porque o papel dos poderes é bem distinto. Eu não posso admitir que se fique cada vez mais misturando o papel dos poderes. Realmente surpreende tantos temas da cidade. Há quanto tempo se quer debater tantas coisas e nunca se convida para isso? É necessário ter um movimento popular para fazer determinado convite, tentando misturar as funções e as prerrogativas constitucionais que temos. Como bem disse Vossa Excelência, esse é o espaço ideal para se discutir. Não é à toa que é a Casa do Povo. É o parlamento, parlar, né? Quer falar, vamos falar aqui numa reunião aberta, para que toda a população de Nova Friburgo saiba. Então o entendimento passa por aí. Sinceramente, eu não consigo entender por que o Executivo, por exemplo, entrou com mandato de segurança contra as emendas da LDO. Estava o povo aqui, ó, no dia da votação. Houve quem votasse porque o povo estava aqui. Quando veio o veto, mudou o voto, porque o povo não estava aqui. Então, na hora de discutir esse tipo de tema, não chama. Nos projetos polêmicos do Executivo, não chama. Então, é muito complicado. Então, que nós tenhamos respeito aos poderes. E pelo respeito, lógico, os poderes são diferentes, mas harmônicos, mas não submissos. Essa casa não é submissa ao Poder Executivo. Então ela tem que ser tratada com respeito e dentro das suas prerrogativas constitucionais e legais. Representar o povo, foi isso que fizemos ao entregar o documento, como bem leu o vereador Cláudio Damião e Vossa Excelência afirmou na sua fala. Fiscalizar o Executivo e fazer aquelas leis que nos competem.
Esse é o nosso papel. Então não tem nenhuma cisma, nenhum clima complexo. O que se tem é tão somente cumprimento das nossas prerrogativas constitucionais, cada qual no seu quadrado, como bem diz a canção. Obrigado. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, eu vou votar favorável à declaração de voto. Mais uma vez, eu digo que parece briga de criança. Você me desculpe aqui o discurso que eu tenho visto nessa casa. Eu não vou à prefeitura, se a gente não for à prefeitura, uma prefeita tem que vir aqui. Virou picuinha. Dessa picuinha, quem está pagando caro é o povo. E digo essa casa aqui, eu acho que o prefeito tem que vir aqui, mas nós temos que ir lá. Que ele também está sendo convidado. Se a Câmara não for lá conversar e começar a cobrar, estaremos dando direito de não vir aqui. E vai fazer algo de tudo. E esse discurso que o vereador Pierre falou, casa cheia, eu não tenho medo disso. Eu nunca tive medo disso. Eu nunca fui homem de correr das minhas obrigações. Enfrentei um movimento aqui de Caminhos Dourados, que está superfaturando, que muitos correriam. Quem está nessa casa sabe disso. Eu não sou de mudar voto, nunca mudei um voto por causa da opinião pública. Não voto nada das escusas que não possa saber. Então, eu só estou querendo dizer que os interesses da população estão acima das picuinhas políticas. E repito aqui, quem está pagando caro com essa picuinha é o povo. Parece briga de criança. E eu já falei, se eu tiver que conversar com o diabo para resolver o problema de Friburgo, eu vou. Agora, o que eu não posso admitir, eu falo aqui, que aconteceu isso comigo. A prefeita Saudade Braga nunca foi o gabinete dela. Mas quando ela vinha aqui na Câmara, em algum lugar, eu chegava lá e discutia os projetos. O que tem que estar perdendo com essa briga é a população. É igual ao lugar social. O secretário de Assistência Social do Rio de Janeiro, que é do estado PT, não manda, tira o lugar social de Friburgo e está mandando para Teresópolis, como tinha algumas mobílias. Isso é covardia. Só isso, senhor presidente. Vereador Jorge Carvalho. Eu voto favorável, acho que o diálogo tem que existir, mas eu vou usar uma frase aqui, até um pouco pesada. Enquanto existir mula no mundo, São Jorge não anda a pé. Porque não há como ficar nesse caminho de mula, empacando para lá, empacando para cá. Não tem essa situação. Empaca aqui, empaca ali, e quem fica empacado é o povo de Friburgo. Ora, se há um convite para lá, para ir lá, e há um convite para vir aqui, por que as partes não se entendem? Ué, qual é o problema? Alguém vai ser diminuído se for ao prefeito? O prefeito é legitimamente eleito, conforme todos aqui foram. Segundo o vereador Cláudio Damião, eu não tenho a legitimidade. Mas estou aqui, não entrar na justiça ainda para me tirar, vereador Reinaldo. Eu estou aqui. E outra coisa, se for questão de casa cheia para mudar voto, o vereador Pierre fez um discurso brilhante aqui no dia do negócio do concurso, que a casa estava cheia. E agora está botando picuinha na cabeça dos outros, que lá no Supremo, não sei o que, o troço nem está lá no Supremo. Então, presidente, a palavra está comigo ou não? Conclua, por favor. Se quiser, eu paro para Vossa Excelência, ouvir Vossa Excelência com a maior educação. Não interrompi o discurso de Vossa Excelência. Então, não tem esse negócio de casa cheia, casa vazia, casa mais ou menos. É cada um no seu papel, cada um na sua convicção, e não vai mudar porque eu não sou de mudar porque a casa está cheia ou vazia. E a questão do município entrar no Tribunal de Justiça, na Justiça, com relação às emendas da LDO, é porque elas são inconstitucionais. E tenha certeza, vereador, que o município vai ganhar. Vai ganhar. O princípio da inconstitucionalidade é claro ali. É flagrante, é cristalino. Não há como prosperar as emendas com vício de iniciativa. Então, senhor presidente, eu voto a favor. Eu acho que a Câmara não posso achar, se eu achar, tem que entregar ao dono. Eu tenho entendimento que a Câmara deva ir ao gabinete do prefeito, como tenho entendimento que o prefeito deva vir aqui. Apesar do vereador Luciano Faria entender que eu já dei aqui o posicionamento do prefeito. Eu não falei nada pelo prefeito, até porque não tenho essa procuração para decidir as coisas. Eu sou líder de governo, não sou líder de decisão pessoal. Então, senhor presidente, era o que eu tinha a dizer. Vereador Isaac Nemânia. Senhor presidente, favorável com a breve justificativa. É importante nós abrirmos as portas dessas casas, que, na verdade, elas estão abertas todos os dias, a todas as sessões. Fica até o convite para que toda a população participe das sessões ordinárias da Câmara, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 17h30.
E o prefeito se comprometeu, está chamando nessa reunião amanhã, Ministério Público, Defensoria Pública, outras representações da sociedade civil organizada, e eu espero que esses representantes tenham sido convidados e estejam nessa reunião amanhã, para que pudesse tratar e ouvir o que será debatido aqui na audiência pública que nós estamos votando agora. Não vejo mal em estar numa reunião nesses moldes. O que eu não concordo é apenas participar de uma reunião a portas fechadas, ser um organismo da sociedade. Isso, de fato, realmente não deve acontecer nesse momento, até porque nós temos que levar as informações que a nossa população cobra, e cobra com muita razão, o que também nós estamos cobrando aqui já há mais de 3 meses, ou até mais de 3 meses, desde o pós-tragédia nós estamos cobrando medidas emergenciais para a nossa população. Então, aprovo, senhor presidente, com muito louvor, a sessão desse tempo, para que a população de Nova Friburgo possa participar e ouvir as respostas do senhor prefeito. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável com uma declaração, senhor presidente. Quero dizer ao vereador Cláudio Damião que, se tem uma coisa que eu conheço, é o regimento interno da Câmara e a lei orgânica do município. Sei muito bem quais são as responsabilidades do vereador e do executivo. Acontece, vereador, que Vossa Excelência falou muito bem. Eu estou no meu 5º mandato, Vossa Excelência está no 1º. Então, eu já me submeti ao julgamento da população durante 5 mandatos, 7, porque, na verdade, um mandato eu fui candidato a vice-prefeito, o outro eu fui o 3º mais votado do município, infelizmente meu partido não fez legenda, então eu estaria no 7º mandato. Então é sinal que eu venho correspondendo um anseio da comunidade. Então Vossa Excelência está no 1º mandato, espero que Vossa Excelência seja reeleito, considero Vossa Excelência um bom vereador. Agora, o que nós não podemos fazer é sempre jogar só a responsabilidade em cima do prefeito. Toda vez que se fala assim, isso é responsabilidade do executivo. Pô, nós tivemos o voto da comunidade, nós também temos responsabilidade. Agora, ficar com pirraça de, eu não vou na prefeitura por causa disso, o prefeito tem que vir aqui, não acho que o prefeito tem que vir aqui, nós temos que ir lá, só isso. A responsabilidade somos de todos nós. Acontece a tragédia que aconteceu em Nova Friburgo, eu só vou falar assim, não, a responsabilidade é do prefeito. Nós não temos responsabilidade? Nós temos sim. Nós temos fiscais executivos, temos que apresentar aqui as leis, mas nós temos responsabilidade com esse povo de Nova Friburgo, com essa comunidade que nos elegeu. Então, eu acho que ficar com pirraça não vai levar a nada. Nós temos que nos entender para que a gente possa transmitir isso para a população e tentar resolver os problemas, não jogar um problema para cima do outro. Não vou ficar aqui jogando para cima do executivo, o executivo jogando para cima da Câmara. Eu sei muito bem a responsabilidade da Câmara, como sei a responsabilidade do executivo. Então, a partir do momento que Vossa Excelência diz que a responsabilidade é do executivo, está tirando a sua responsabilidade, e não é verdade. Eu acho que a gente, tanto eu sei, tanto eu conheço o regimento interno dessa Câmara, que eu acabei de questionar o presidente hoje, quando foi destrancada a pauta, que eu nunca vi votar um projeto antes da leitura do expediente da Câmara. Foi votado, respeitei o presidente, mas não concordo, mas respeito, mas conheço o regimento, conheço, por isso eu falo com autoridade. Agora, jogar a responsabilidade só em cima do prefeito, isso realmente não fica bem para a Câmara Municipal. Favorável, senhor presidente. Senhores vereadores, portanto, requerimento aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Pois só não, para vereador. terminar com essa polêmica de uma vez por todas, eu gostaria que fosse lido na íntegra um convite. Eu vou até acreditar que tenha sido do prefeito, apesar de ele não ter assinado o convite, mas gostaria que fosse feita a leitura do convite. Senhor citar o vereador Isaac Lemani. Nova Friburgo, 27 de outubro de 2011. Excelentíssimo senhor vereador Sérgio Xavier, Câmara Municipal de Nova Friburgo. Senhor presidente, com os nossos cumprimentos, estamos ratificando o convite para uma reunião que faremos a realizar em conjunto com o Movimento Eu Luto, nesse gabinete, às 15 horas, no dia 28 de outubro corrente, para tratar de assuntos de interesse público, certos de que podemos contar com vossa ilustre presença. Firmamos-nos muito cordialmente e atenciosamente, está assinado, carimbado o carimbo do prefeito, e o vereador Nami Nassif me passou o convite. Posso ler, senhor presidente? Pode, velho. Nova Friburgo, 25 de outubro de 2011, ofício do gabinete 599/2011, excelentíssimo senhor vereador Nami Nassif. Assunto convite, senhor vereador, cumprimentando cordialmente, temos a honra de convidar Vossa Excelência para uma audiência no gabinete da Prefeitura Municipal no dia 28 de outubro, às 15 horas, com a seguinte pauta: 1. Instalação imediata de sirenes de alerta nos locais de risco em caso de aproximação de temporal e riscos de enchente. 2.
divulgação dos locais e datas em que as mesmas serão instaladas. 3, pontos de apoio seguros para a população em todos os bairros que estão em áreas de risco. 4, divulgação dos endereços dos pontos de apoio e todas as formas de acesso. 5, providenciar a infraestrutura de pontos de apoio com água potável, material de higiene pessoal, colchonetes, alimentação e enfermaria com o mínimo de estrutura para atender os casos de urgência. Na oportunidade, renovamos o nosso protesto de estima e consideração atenciosamente. Aí aqui assina o prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto. Está lido, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Só para deixar registrado, a falta de coerência até no convite. É um convite mais amplo, e o que eu recebi, esse foi o que o vereador Naminaci, foi o lido por último, mas o meu, que foi direcionado ao líder de governo, me entregou aqui às 20 horas e 5 minutos, diz aqui que vai ter uma reunião em conjunto com o Movimento Eu Luto. Em conjunto com o Movimento Eu Luto, amanhã às 15 horas. Através de uma informação aqui da assessoria, aqui da Câmara Municipal, entrou em contato com uma das líderes do movimento, e ela desconhece o convite para essa reunião amanhã às 15 horas. Então, uma das líderes do movimento, eu não posso falar aqui, porque tem muita gente agora querendo se encostar no movimento, inclusive pretensos pré-candidatos a vereador. Então, amanhã pode aparecer um monte, já que tornou público, vai aparecer um monte de pré-candidato lá. Mas uma das líderes do movimento, segundo a assessoria aqui da Câmara Municipal, desconhece, não recebeu o convite para essa reunião amanhã. Só se vão providenciar agora, como foi feito esse aqui, em cima da hora, sem assinatura do prefeito, pode ser que leve na casa dela agora, mas até o momento ela desconhece o convite. Rapidamente, para encerrar esse assunto, por favor. Esse primeiro convite que eu entreguei para fazer a leitura, ele foi encaminhado ao meu gabinete. Foi dia do meu gabinete, à parte da tarde. Pois não. Senhores vereadores, nós temos um requerimento de autoria do vereador Marcos Medeiros. Senhor presidente, pois gostaria de assinar com o vereador Marcos Medeiros. Ele teve um problema de urgência odontológica e teve que se ausentar. Eu gostaria de assinar com ele. Pois não, vereador. Então, um requerimento de autoria do vereador Marcos Medeiros e do vereador Renata Birrâmia requer a sessão de 1 hora da reunião do dia 10/11 para que o senhor José Antônio Verbicário Carim possa explicar o papel do seu hospital na comunidade friburguense. Em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, o Hospital Day é um hospital que atende outros planos de saúde, além da Unimed e do GS. GEAP, por exemplo, que é o plano que atende os funcionários civis da União, atende os militares das 3 forças e das forças auxiliares, e muitos convênios que só são atendidos e são centralizados aqui em Nova Friburgo, no DEI. O hospital foi fundado pelo Dr. José Antônio Verbicário Carim, que é professor adjunto de cirurgia da UF e pioneiro no Brasil da cirurgia videolaparoscópica. É importante salientar isso, porque esse procedimento hoje comum, embora infelizmente ainda não é processado no Hospital Municipal Raul Sertã, mas é um procedimento que ganhou muita força, e eu me lembro dos primórdios da videolaparoscopia, com o Dr. Carim fazendo seu aperfeiçoamento, inclusive no exterior. E também da cirurgia da obesidade mórbida, que ele também foi pioneiro. Quer dizer, é um homem empreendedor, lutador, e conseguiu preencher uma lacuna que os planos existentes na Nova Friburgo, tanto o GS quanto o Unimed, não atendiam uma grande parcela da nossa população que só depende do GS, do Hospital DEI. Então, é importante a presença do Dr. Carim aqui para ele explicar exatamente o papel do Hospital DEI, agora já se expandindo, cada dia mais está se expandindo, ele está em construção, e ele gostaria de apresentar à população de Friburgo, através dos vereadores, as suas ações e o que ele pretende fazer daqui para frente no Hospital DEI. Por isso, eu peço a aprovação desse tempo, que é muito importante, principalmente se tratando de saúde, se tratando de um hospital pioneiro em diversas práticas. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Isaac Demane, solicitação de diárias e passagem para reunião de trabalho em Brasília.
Em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, só justificando, se eu pudesse me passar para eu poder ler o e-mail do deputado federal Neilton Mulim. Recebi nessa data o seguinte ofício de gabinete número 122 do gabinete do deputado federal Neilton Mulim, a sua senhoria, o senhor Sérgio Xavier de Souza, presidente da Câmara Municipal Nova Friburgo. Assunto, vereador Isaac Demani. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho pelo presente solicitar a Vossa Excelência a presença do vereador Isaac Demani para comparecer entre os dias 8 a 10 do mês de novembro em meu gabinete de Brasília para tratarmos de assunto referente às emendas destinadas ao município para o ano de 2012. Na certeza de contar com sua habitual atenção, envio sinceros agradecimentos, subscrevo-me atenciosamente, deputado Neilton Mulim, PR, Rio de Janeiro, vice-líder do Partido da República. Senhor presidente, será uma reunião de trabalho para tratarmos de assuntos referentes à destinação de recursos ao nosso município, tão importante, tão necessários recursos para, inclusive, obras necessárias diante da reconstrução, e também já aproveitarei o ensejo de estar lá marcando audiência com outros deputados e talvez senadores em busca de mais recursos para o nosso município. Então, peço a aprovação dessa concessão para que eu possa estar em Brasília trabalhando em prol dos interesses do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Finalizando aqui, nós temos um convite que chegou do grupo Gama, né? O convite é retrospectiva, um pouco de arte de Felga, de 28 de outubro a 1º de dezembro, quarta a domingo, no Centro de Arte, aqui em Nova Friburgo. Portanto, estão todos convidados. Senhores vereadores, não havendo mais nenhum assunto a tratarmos, nós vamos dando por encerrados os trabalhos desta 26ª reunião da 6ª sessão ordinária, marcando a próxima para o dia 26 de outubro, às 17 horas. Desculpa, dia 1º de novembro. 1º de novembro, reunião essa específica, de autoria do vereador Cláudio Damião, com o distrito, bairro de São Geraldo, para nós tratarmos aí as questões relativas ao bairro. Muito obrigado a todos, tenham todos uma ótima noite. O TV Câmara de hoje termina aqui. Outras informações você encontra no site câmaranf.rj.gov.br. O TV Câmara é transmitido pela TV Zoom, canal 10 do Sistema RCA Company. Câmara Municipal de Nova Friburgo. Transparência, cidadania e acessibilidade. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.